Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros do Aprender a Conhecer. Hoje eu quero trazer uma proposta bem legal. Chegando o Dia das Crianças, eu como professora, a vida inteira eu sempre procurei brinquedos, objetos que trouxessem algum aprendizado, não só para os meus filhos, porque acabava que eu levava depois todos eles para a escola. Então não é diferente agora com os meus filhos. Eu tenho um filho adulto já, tenho um filho adolescente, mas ainda assim o ato de brincar, que é o gesto mais primitivo do ser humano, ele é preservado não só aqui em casa, mas em toda a família. Então nós saímos para procurar algum divertimento para acrescentar, para trazer para os nossos dias, principalmente nesse tempo de pandemia, que todos nós em casa e nós acabamos ali sempre naquele meio de internet, com eletrônicos. A gente gosta muito desses jogos que unem a família, desses jogos colaborativos, então a gente foi bem nesse rumo de procura. E aí, para minha surpresa, eu cheguei numa loja, que é uma loja que eu sempre compro, e fomos procurar alguns jogos. E eu queria compartilhar com vocês alguns achados, verdade, achados, porque são jogos que, assim, num primeiro momento você olha e fala, não, esse não. E professor, como todo mundo já conhece, tem um olhar mais refinado, né? Acha e vira ideia para todo lado. E não é diferente comigo. Então, é claro que a gente fala que vai com a família, mas a gente acaba procurando algo para a sala de aula, né? Não tem jeito. Então, eu fui logo chegando e eu achei esse brinquedo aqui. O equilibrista maluco. Só por olhar, ele já me chamou atenção, porque eu vi que era um brinquedo de plástico, um brinquedo fácil e um brinquedo super acessível, gente. Eu, se eu não me engano, eu paguei R$6,50 nessa caixinha, que vem com 17 bonecos de plástico, são esses bonecos aqui. E aí, eu vi, num primeiro momento, eu já pensei, um jogo para equilíbrio. Então, ele vem, a gente monta e a primeira proposta é montar equilibrando e tal. Só que professor não tem jeito, né? Olha para o objeto e cria 1000 outras funções para aquele brinquedo. E foi assim que eu fiz. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas propostas que desse brinquedo, que a princípio é só para empilhar, para equilibrar, surgiram, tá bom? Vem comigo. Agora eu vou começar pelo que o brinquedo propõe, o equilíbrio. Então, ele é de plástico, como eu falei, ele traz esses bonecos aqui. Então, a gente coloca um primeiro boneco e a proposta inicial é a do equilíbrio. Esse tipo de brinquedo, ele desenvolve muito a questão das habilidades executivas, que estão diretamente ligadas ao planejamento, a eu me planejar para fazer algo. Então, as funções executivas, elas são trabalhadas o tempo inteiro num tipo de brinquedo desse. Como também a troca de turno, porque eu faço uma vez, espero a vez do outro. O outro faz, espero para que eu possa jogar. Então, ele favorece, mesmo só nesse primeiro objetivo de equilibrar, ele favorece o desenvolvimento das funções executivas e da troca de turno. Muito bem, e aí a gente continua manuseando esse brinquedo e vem aquela coisa da cabeça do professor, né? Que olha para um objeto e transforma. Então, é um objeto todo furadinho, é um objeto com uma forma bem peculiar. Então, de cara, minhas crianças, elas gostam muito de fazer contorno de formas. Então, eu pensei que eu posso utilizar, claro que de forma muito espontânea, a criança vai usar ali conforme a sua habilidade, não tem nada muito direcionado não, mas a criança pode fazer, inclusive, o desenho dessa forma, né? Criar em cima dessa forma, fazer com que vire, não sei, trabalhar a questão imagética também, a imaginação e assim por diante. Claro que ainda essa é mais uma forma de utilizar esse brinquedo. Aqui, outra
coisa que eu fui logo percebendo é que ele tem várias cores. Isso me possibilita trabalhar. E outra coisa, além de ser variado em suas cores, ele tem quantidade. Então, por exemplo, ele tem mais de um vermelho, ele tem mais de um amarelo. Então, eu consigo trabalhar o pareamento, uma atividade que a gente utiliza muito, principalmente dentro da educação infantil. Então, olha aqui, o pareamento pode também ser trabalhado. Outra coisa, a contagem, né? Quantos amarelos, quantos verdes, quantos eu tenho ao todo. Fazer aquela relação 1 para 1. E aí, continua na mesma linha do pareamento. Fora isso, eu posso trabalhar também sequência de duas cores, um amarelo, um vermelho, um amarelo, um vermelho, ou posso colocar até 3 cores, com a quantidade de cores que eu tenho aqui, posso colocar até 4 cores, e aí a gente vai respeitando a cognição, a função executiva de cada criança, a gente vai desenvolvendo. E ainda para completar todas essas atividades que a gente pode fazer com um único brinquedo, esse brinquedo ainda vem todo perfuradinho, o que me leva de cara a pensar num alinhavo. Precisa ser um alinhavo só de corda? Não, eu posso utilizar um palitinho, aqueles palitinhos que a gente geralmente tem em casa, ou de churrasco, ou de sushi, né, o conhecido hashi, e ó, colocar inclusive com a sequência que eu estabeleci para a criança. A gente pode colocar uma legenda, a gente pode trabalhar, olha só, aqui eu estou utilizando um recurso mais denso, que não seja o barbante ou a corda. Mas ao mesmo tempo, se eu estou falando em alinhavo, eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, eu peguei um cadarço que ele não tem um encontro com o outro par, né? Ele ficou perdido e, como todo mundo já sabe, o professor guarda mesmo. E para quando ele não tem aquela cabecinha de ponta de agulha que a gente fala, eu já ensinei num outro vídeo que a gente pode pegar uma fita crepe, um pedacinho de fita crepe, e a gente faz aqui, ó, a gente faz uma adaptação para que essa ponta desse cadarço fique mais apropriada para o alinhavo. Então, a gente faz como se fosse uma cabecinha de agulha, ó, não machuca a criança e fica muito bem, facilita o processo de enfiagem que a gente gostaria. E aqui eu posso usar por cores, eu posso fazer todos de uma cor só, eu posso utilizar cores variadas, eu posso fazer por contagem, eu posso pendurar de outras formas. Então, um só brinquedo com todas essas diversidades, com todas essas oportunidades de aprendizado. E ainda, observando a forma desse bonequinho, ele ainda me favorece um trabalho com movimento de pinça. Porque olha aqui, se eu consigo ajustar, adaptar algo que escreva aqui dentro dessa forma, ele fica ele propicia exatamente o movimento de pinça que eu preciso. Olha que bacana. Então, eu consigo adaptar a um pincel, a um lápis. Então, ele já favorece. A mão fica aqui, ó, toda encaixadinha para favorecer o movimento de pinça. Então, é um brinquedo incrível, um brinquedo super barato, um brinquedo que eu posso, inclusive, eu não encontro aqui na minha cidade. Eu nunca vi, eu nunca tinha visto esse brinquedo aqui. Foi por acaso mesmo, foi um achado. Então, eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos a forma, eu posso criar esse brinquedo com papelão, com um material um pouco mais durinho, que a criança possa utilizar tudo isso que eu estou aqui mencionando. Então, é um brinquedo bem diversificado, que dá para trabalhar muitas habilidades,
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui o comentário de vocês, o like e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.